bom dia a todos nesta manhã ensolarada. Acho que alguns estavam pensando, será que vai ter live? Até eu pensei, confesso que até eu pensei, será que amanhã tem a live? Não, amanhã acabou a quarentena, porque eu e o Fábio, nós fomos dormir muito tarde, sempre depois de uma festa, daquela agitação, a gente fala que é unção, né? É insônia pós-pregação, é IPP, que dá uma unção, a unção de Deus vem, aí não consegue dormir. Então ontem foi muita unção, foi muita alegria, né? Aquela festa lindíssima. Quem viu a festa ontem? Eu vi um monte de gente que tava na festa. Vi logo quem entrou primeiro aí foi o Fernando Beda. Oi, Fernando, bom dia. Manda um beijo pra Alice, toda a família, a Meg, a Lila, a pastora Ana, Meg, Maciel, pastora Ana, Calisto. Nossa, Germano, bom dia, G. Você fez falta ontem no altar. Ai, meu Deus, tá muito difícil, gente. Maris, querida, tanta gente querida aqui. Gabriel foi também um dos primeiros a chegar. Gabriel, eu acho que eu já te mandei, né, Gabriel, o vídeo? Se eu não mandei, vou te mandar da festa de ontem, que foi muito linda. Meu Deus, que momento incrível aquele, como Deus, quando Ele quer, Ele faz. Nós tínhamos esse desafio do online ontem, né, para celebrar uma festa que a gente sempre quis fazer com tanta excelência para Deus, e a gente tinha esse desafio do como celebrar online. A Páscoa, ainda a gente conseguia aquela simbologia tão linda, né, que não é só uma simbologia, é todo um poder, né, que existe naquele ato da ceia, né? A ceia é um legado que Deus deixou para nós, né? Um sinal da nossa aliança. Mas como celebrar o Pentecoste? Vamos fazer todo mundo pegar uma tocha de fogo, abrir a janela e entrar um vento? Não tinha muito, né? E aí foi muito lindo, porque na segunda-feira eu vou contar esse bastidor. Não quero de forma nenhuma vanglória, eu quero mostrar como Deus age. Deus já sabia como nós íamos celebrar, Deus já sabia o projeto, Ele já queria daquele jeito, Ele queria que fosse daquela forma. E na segunda-feira passada, isso é um testemunho, tá? Na segunda-feira passada, acabou minha live, a pastora Carol me mandou uma mensagem. Ai, que palavra linda, que eu preguei sobre Jesus, o vinho, o milagre das bodas, né? E aí a pastora Carol falou, ai, que mensagem linda, amei, obrigada. Aí eu respondi, ai, foi linda mesmo, me ministrou muito, e coloquei um monte de foguinho, assim, essas chaminhas dos emojis. Aí eu falei, isso te lembra alguma coisa? Aí ela falou, sim, Pentecostes. Aí eu pus uma mãozinha assim na cara, aquela menininha loira do emoji. Aí ela falou, vocês têm alguma ideia? Aí eu pus a mãozinha e respondi, não. Aí ela falou, vamos orar. Eu falei, não, vamos orar sim.Ela falou, meu Deus, é tão difícil fazer tudo virtual, como nós vamos fazer? E eram 11 e pouco, eu olhei ontem a cronologia com o Fábio. Eram umas 11 horas, que foi depois da live. E aí ela falou, vamos orar. Eu falei, não, vamos orar. Aí eu tô lavando louça, eu falo assim, Deus fala comigo, tomando banho, lavando louça. Acho que quando tem água, vem, né? E aí eu tô lá lavando louça, e me veio assim, mas foi por isso que eu digo, quando Deus quer falar, nós temos que estar abertos e com muita vontade de acertar, sabe assim, eu quero fazer algo lindo, eu quero acertar, eu quero fazer o que Deus tem pra mim. Então assim, naquela hora eu tava com a minha cabeça, meu corpo, embora eu estivesse lavando louça, eu tava toda naquela ideia, né, tinha acabado de mandar mensagem pra pastora Carol, e aí me veio assim, falei, não, nós vamos me veio tudo assim, fazer uma festa, vamos colocar online uma festa, a Carol pode participar no sábado de uma live falando de festas bíblicas, e começou a ideia, eu parei tudo e liguei, Carol, mandei um áudio, pastora Carol, eu tenho uma ideia top, a gente vai transmitir uma festa antiga, vamos fazer uma live, você falando de festas bíblicas, e veio. E foi muito incrível, assim, porque foi algo que Deus mesmo entregou, né? Aí a Carol, eu falei, você deve ter aí muitas festas. E a gente
não sabe a rota, mas Deus vai abrindo os caminhos, porque como ela mesma falou, ela tem um grande acervo. E eu sabia que em Pentecostes a gente celebrou muita festa linda, mas eu não sabia exatamente qual que estava muito bem gravada, qual que não estava, mas Deus já sabia. Deus já queria, Deus já precisava, tudo que ele faz é milimetricamente combinado. E aí foi lindo, porque essa é a peça nada mais forte, né, do que celebrar Pentecostes com aquela peça linda, onde o Espírito Santo está sempre acompanhando a Cristo todo o tempo, e assim com a gente, né, o Espírito Santo está sempre, eu até falei, né, quando acabou a peça, eu tava, quase que eu fui lá, porque a pastora Carol estava na igreja, falou, você tá com dor no braço? Porque ela passou a festa toda, né, na peça, sentadinha ali com a gente, assistindo, mas a peça toda, ela passa com aqueles bracinhos lânguidos dela, maravilhosos, parecia até que era uma fantasia de braço aberto, né? E ela passa o tempo todo, ela não, o Espírito Santo, acompanhando todas aquelas cenas, são 40 minutos, incansáveis, né? Ela, meu Deus, fazendo, e aí isso me reporta como funciona o reino espiritual. O Espírito Santo está sempre, né, conosco. Eu tô aqui agora e ele tá aqui, ele é incansável, tá? Como a pastora Carol, com as asas abertas, né? A gente faz essa figura de asas porque é bíblico, né? Ele fala de pomba, a Bíblia mostra ele como pomba, como vento impetuoso, o fogo, né? Labaredas de fogo. Então a gente cria na nossa mente, segundo as escrituras, essa linda figura do Espírito, né? Então ele é assim, ele nos conduz a toda a verdade, ele opera em nós o querer e o fazer. Às vezes a gente pensa assim, eu fiz uma grande coisa, linda, maravilhosa. Não, você não fez nada. Ele opera o querer e ele opera o fazer. Então é assim, já quem tem dependência, quem está dependente completamente ao Espírito, às coisas de Deus, não tem mais autoria de nada. Nós não somos autores, nós somos instrumentos. Isso por um lado é como eu não sou autor. Não, você não é autor, você é instrumento. Você gosta de ser instrumento do que é o autor da vida? Essa é a grande maravilha. Você acha que é você, mas na verdade é o Espírito Santo. Porque se o projeto grande é de Deus, se você começar a achar muita coisa, você vai estragar. Então essa dependência, Deus não deixou que a gente passasse um Pentecostes sem receber a mesma unção. Não teve limite, não tem limite para as coisas de Deus. E aí, aquela lindeza, a hora que aqueles papéis, né, tudo no mundo físico, mas é tão espiritual que tudo é feito, é com tanto zelo, é tão para Deus, é tão para dizer, eis-nos aqui, Senhor, que aqueles papéis, toda hora que eu assisto, aquela hora que começa aquela voz do pastor Benito e aquelas pessoas, e eles estavam realmente na unção. Você pode ver que eles estavam na unção. Assiste de novo a peça. Eles estavam na unção, né? Eu liguei pra Bruninha, a Bruninha do Rafa, né? Depois que a gente casa, a gente é a Cláudia do Fábio, a Bruna do Rafa. E aí eu falei, Bruna, você tá pulando, você tá no Espírito. Aí ontem à noite ela respondeu, apóstola, obrigada por não desistirem de mim. E isso é muito legal, né? A vida com Cristo não é uma vida sem problemas, onde tá todo mundo, tudo bem toda hora. Não, tem problemas. Eu vi que a Bruna no processo passou por algumas coisas, e nós passamos como igreja, e o legal, ela reconhecer, ela falar, puxa, obrigada, e ela podia dizer, obrigada, você viu que linda, eu tava na unção. Ela não falou assim, eu não desisti, que bom que eu estou lá. Não, ela falou, obrigada por não desistirem de mim. O líder tem que ter esse coração. Nunca desistir de um discípulo, nunca, porque esse é o papel de Cristo. Eu achei lindo no final, quando o Fábio orou, e abençoou todos os que tinham feito parte daquela peça e falou, quero profetizar aqui, todos esses filhos estão no meu coração, né? E eles vão voltar e tal. Eu achei muito lindo, porque tinha muita gente que não estava mais na igreja, vamos combinar, né? O Shaddai. Mas assim, foi muito lindo, porque eles viveram isso, eles têm isso marcado no coração. Nós nos relacionamos com essas pessoas lindas, maravilhosas. E assim, foi muito lindo, foi muito emocionante. E eu tô muito feliz. Viu? É um testemunho. Infelizmente, no final, ficou travado. Não ficou, Andréia.
você diz a festa, o que ficou travado? Me fala que eu tenho tudo aqui. Andréia, fala aqui que você falou que ficou travado, porque vocês têm que ver tudo, tem que receber todas as palavras proféticas. Deixa eu ver se a Andréia me responde. Deu apenas para ouvir, mas sem imagem. A hora que o Fábio profetizou ou a hora da peça? O final do apelo não brinca. Ai, eu vou ver. Eu vou falar até com o Fábio, viu, amor? Parece que o final do apelo não ficou gravado. O Fábio tá aqui só no apelo. Não brinca. Será que eu gravei? Será que eu tava fazendo live? Eu vou ver. Se tiver, eu mando o final. Bom, que pena a sua pregação. O apelo e da profecia. Não. Eu tenho. Olha lá no IGTV que no final eu acho que eu gravo o Fábio nas últimas palavras, onde ele levanta a mão, só voz. Ok, então tá. Bom, em nome de Jesus, o Fernando falou que dava para ouvir tudo, mas dava umas travadas. É um programa que a gente precisa usar para pôr a peça dentro do culto. Enfim, em nome de Jesus, cata os caquinhos aí, vai no YouTube, são 2 transmissões. Eu fiz uma livezinha no fim com o Fábio estendendo a mão, liberando uma profecia. E, bom, nós recebemos, gente. Tá sobre nós, né? Tá sobre nós. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu queria, nessa hora, aproveitar que vocês estão comigo aqui, nossas ovelhas lindas, amigos, família. E vamos orar agradecendo ao Senhor por esse pós-Pentecostes, data, mas que nós estamos debaixo dessa unção todos os dias, né? Ele está conosco todos os dias. Jesus falou, Ele estará com vocês todos os dias, né? Ele e o Espírito estará conosco até o final, então até a consumação de tudo. Então vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por essa manhã maravilhosa, Espírito Santo, de uma forma única, particular. O Senhor tocou cada um que esteve ontem celebrando a sua festa, Deus. Essas festas que o Senhor nos deu como presente mesmo, para que nestes portais nós possamos adentrar por eles e nós possamos receber o que o Senhor tem preparado nessa sala de banquete. O Senhor diz que prepara para nós banquetes, e é verdade, é uma riqueza de alimento espiritual que inunda toca o nosso corpo, nossa alma, fortalece nosso espírito. Nós podemos fazer nesse momento autoexame, nós podemos fazer nesse momento um culto de gratidão ao Senhor por tudo que nós temos hoje. Como é bom olhar um pouquinho para trás, não com saudade, mas com olhar para ver tudo que o Senhor fez, né? O passado, ele não é uma melancolia, o passado é uma construção quando nós estamos com o Senhor, o passado é um estágio, o passado é um caminho, porque o Senhor se chama de caminho, Jesus, e nós entendemos que nesse caminho, é um caminho onde nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, e nesse caminho nós encontramos tudo, né? E é o caminho em direção a Deus, as coisas perfeitas, a plenitude. E nós te agradecemos pelo privilégio de ontem, nós podermos olhar para essa caminhada e pudermos ver quanta coisa linda o Senhor tem feito no nosso meio, na tua igreja sobre a terra. E nós te agradecemos, Espírito Santo, dizemos, fica conosco todo o tempo, ensina-nos, ajuda-nos, fortalece nossas mãos, fortalece nosso corpo, purifica sempre o nosso coração, permite que as nossas mãos sejam limpas sempre para fazer a tua obra. E eu quero aproveitar nesta manhã para abençoar cada lar, de cada um que está aqui nessa live. Que esses lares sejam inundados agora pela tua santa presença, Espírito Santo. Quem sou eu para pedir isso? Eu sei que o Senhor já está lá, mas nós nos unimos em fé, crendo poderosamente nessa tua presença doce, forte, poderosa nas nossas vidas, que transforma tudo, que constrói o perfeito, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Bom, gente, dá vontade de ficar só orando, né? Eu acho que isso já é uma delícia, esse devocional pode ser só oração mesmo. Já são 9, quase 20,
meu compromisso aqui é com o Senhor primeiro e com vocês depois, de trazer sempre um alimento. Eu achei legal contar esse testemunho, porque eu fiquei no Fábio Amor. Olha aqui, eu peguei o telefone, fiquei mostrando a minha conversa com a pastora Carona. Desculpa que deu uma falhadinha. Eu fiquei mostrando a minha conversa com a pastora Carona na segunda-feira, porque foi muito forte, né? Então é isso. Olha, eu tô vendo mãe encontrando filha, Andreinha encontrando ai meu Deus, a Beni, olha que linda, todo mundo se encontrando aqui na sala de visita da minha casa, isso é muito bom. Quem mais tá aqui? A Solange. Eu tenho devocional, mas eu tô tão assim, na unção do testemunho, que eu quero ficar conversando com vocês. Verinha, Apóstola Lu, Benê, olha lá, a Silvia é uma graça, a mãe da Narinha, maravilhosa, amo vocês, gente. Olha, ontem nós recebemos muito, então, de Deus mesmo. O Santo Espírito, ele é poder, ele dá forma a tudo, ele nos guia a toda a verdade. Então, assim, eu não sei o que você tem hoje de desafios, né? Mas eu queria que é um pouquinho devocional, não sei se vai dar, é muita coisa que tem nisso que eu estudei hoje pela manhã, porque me veio muito aquela coisa de ser intenso, né? Pra ter festa, a gente quer fazer pra Deus, a gente não se conforma com pouca coisa, assim, Deus sabe, a gente celebra. Não, é um desejo tão forte de querer fazer como Ele sempre nos permitiu fazer e receber, porque quanto mais você vai com sede para fazer, você vai com sede para beber, você vai com sede da presença, mais Ele te sacia. E foi muito o que aconteceu ontem. E essa coisa de ser quente, né, de não se conformar, tanto faz, pode ser. E me veio muito aquela coisa da mornidão. A gente não pode ser morno, nem época de pandemia, nem época de quarentena, de esfriamento. A gente lógico, afastamento, né, que gera um certo esfriamento. Eu não podia abraçar a pastora Carolina, dá uma sensação estranha de você ter que ficar assim, mandando o coração de longe. Até no final, a gente estava indo para o carro, a Solange com o pastor Valmir estavam nos acompanhando no final do culto, todo mundo de máscara, aquela coisa, não encosta e tal. E aí eu falei assim, Sô, me dá um abraço. Assim, a gente meio que se encostou assim, de lado, sabe? Com as caras afastadas. Porque é muito louco não poder. Eu falei, você vai representar agora pelo menos uma ovelha que eu vou tocar. E é muito incrível, porque a gente sente falta, a gente quer esse calor, a gente não quer, nunca queremos ser. Até ontem, quando a gente chegou em casa e foi comer e tal, e eu falei pro Fábio, vamos tentar ver como é que estão as normas aí para amanhã, né? Tem algum jornal? A gente não assistiu o jornal, a gente não sabia, acabou a quarentena, não acabou a quarentena, amanhã o que é para fazer? E aí a gente ligou na CNN, que já não tem jornal, né? Mas a gente pensou, vai sair alguma coisa, vamos procurar por aqui alguma informação. E aí, na hora que eu liguei, que não era a informação que eu queria, tava passando um replay daquele Karnal, aquele filósofo, eu não lembro o primeiro nome dele, Karnal, né? Como chama, amor? Aquele. E ele tava falando sobre o mundo pós-pandemia. Eu não assisti nenhum inteiro, embora algumas pessoas tenham me recomendado. Assiste. Eu não vi. Mas ele tava mais ou menos falando assim: será que nós vamos ser novamente o povo que se abraça, o povo que se beija? Será que nós vamos ser eternamente usar máscara? Eu comecei a pensar: não é possível. Não tem como. E realmente, o mundo inteiro anda fazendo manifestações, né, em função daquele assassinato horrível, né, aquele racismo escrachado lá nos Estados Unidos, e todo mundo nas manifestações de máscara, o mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, todos os lugares do mundo, aqui no Brasil, e eu falando, Jesus, tá tudo, meu Deus, não, essas coisas não vão mudar, a nossa forma, a nossa essência, a gente não vai poder esfriar, porque a gente vai se afastar um do outro por um tempo, numa questão de necessidade. Não, a gente tem que ficar muito atento, a gente não pode se acostumar com esfriamento, ficar com relações superficiais, a gente não pode, a gente tem que lutar contra isso, porque isso é meio uma cilada para você se conformar com distância, com virtual, e não pode, então a gente tem que orar, né? E veio muito no meu coração essa coisa do morno. A gente não pode ficar morno, porque o morno é aquele
Morno é aquele, morno é o coração de longe, morno é mensagem de aniversário que já não é nem com voz, já é coração só. Não podemos entrar no morno, porque isso não é isso aqui que eu tô fazendo hoje, embora seja online, não é morno. Eu tô aqui até com a bochecha quente, eu tô quente, eu tô me dedicando a vocês, eu tô vencendo coisas, eu tô abrindo mão do meu descanso, do meu sono. Eu tô numa segunda-feira aqui que eu podia estar descansando ou fazendo, mas eu tô aqui porque eu quero ser quente. Eu não quero ser morna nunca. Tudo que eu fizer para Deus, que eu fizer para as pessoas, tem que ser quente, tem que ser inteiro. Porque Jesus fala assim, em Apocalipse, essa palavra que ele me deu, que tá lá em Apocalipse 3, falando assim, a carta à última igreja, né? Porque tem a carta às 7 igrejas. As 7 igrejas que estão descritas no livro de Apocalipse, elas estão se referindo justamente à totalidade do corpo de Cristo, à totalidade das igrejas, porque a gente sabe que 7 é a completude, é o número perfeito. Então essa carta é para nós também. As 7 igrejas são todas as igrejas da terra. Por que essas cartas não estão lá nas cartas paulinas? Porque elas estavam na mesma época de Tessalonicenses, de Colossenses. Só uma está nos 2 livros, assim, uma carta específica, porque que é Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Mas por que as 7 cartas estão depois, lá no Apocalipse? Porque Deus está mostrando o estado que o corpo de Cristo poderia estar, como a igreja dele poderia estar sobre a terra. Então são 7 cartas, as 7 igrejas que somos nós. Nós estamos ali no meio, gente. E uma das igrejas, que é a última carta, que eu acho que é muito a igreja desse final dos tempos, que é a Laodiceia, que é a igreja da mornidão, que é a igreja do eu tenho dinheiro, eu tenho coisa, né? Eu tenho riqueza, e eu confundo a riqueza física, a riqueza material com a espiritual, porque ela me dá força, ela me dá possibilidades. Então a Bíblia, Jesus, né? Porque todas as cartas são faladas por Jesus. Todas as referências em Apocalipse, escute o que diz aquele que. Aí todo significado de quem diz é sempre uma característica descrita sobre Cristo na palavra. Aquele que tem nas mãos as 7 estrelas, se eu não me engano, as 7 cartas. Bom, eu sempre, que agora eu não decorei o livro do Apocalipse inteiro, mas, por exemplo, em Laodiceia ele fala, conheço, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, por exemplo. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sempre quem diz é Cristo, né? E por que fala, conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, né? Por que fala frio, não fala fria? Não tá falando com a igreja, tá falando com o anjo da igreja. Porque o anjo da igreja é sempre aquele condutor de um rebanho. Então, se o condutor é morno, se o condutor é conivente, se o condutor o anjo, né, que a gente chama o líder, é um anjo. Se o anjo tem um alvo, um foco, a igreja inteira acompanha esse anjo. Então, Jesus está repreendendo o anjo, né, os líderes, aqueles que têm alguma autoridade na mão. E aí, quando fala da mornidão, é muito isso que está acontecendo hoje em dia, né? Uma igreja morna, uma igreja que se firma muito nas riquezas, né? Porque ele fala, quem dera você fosse frio ou quente, porque o frio é o convicto, não tem nem Jesus, nem sabe o que é isso, sabe nem o que é Espírito Santo, né? E o quente, né? O quente é o quente, é o cheio de convicções, né? E o morno é aquele tanto faz. E tem toda uma questão que envolve essa região, esse lugar onde estava essa igreja. Diz que tinham 2 fontes em lugares vizinhos, que uma era muito quente, uma era muito fria, e que Laodiceia tinha uma água morna, né? Não tinha nem a fresca e nem a quente, tinha uma água morna nesse lugar. E parece, eu não estudei com profundidade, parece que essa água morna só servia de vomitório. Então, assim,
E Deus fazendo um paralelo entre aquela mornidão, né? O que a água morna faz? A água morna, você toma um gole de água fria, que não é gelada, água gelada, que não é morna, é gostoso. Por mais que você não goste, é uma água gelada. Uma coisa quentinha é quentinha. Agora, uma coisa morna é uma coisa muito desagradável, né? E falando muito sobre isso, sobre... você pensa que você é rico, mas você é pobre. Sabe o que eu quero que você faça? Nessa carta tá muito explicativo, né? Eu quero que você compre o ouro refinado. Você precisa comprar o meu ouro refinado, não esse ouro perecível, não esse dinheiro mundano. Você tem que comprar o ouro refinado para que aí se você tem a provisão. Você tem que comprar colírio para os teus olhos. Você tem que comprar vestes brancas para esconder essa tua nudez do pecado. E aí ali Jesus está mostrando um pouco como é que a igreja, né, precisa se portar. Então é assim, a gente precisa ser quente, né? A gente precisa não ser isso que está descrito aqui. Amanhã a gente pode falar um pouquinho mais desse estado da igreja, que não é o nosso. Não nos convencemos, não nos confortamos com as possibilidades, né, que a gente tem de matéria, não, com limitações. Então, não, eu já tenho tudo, eu sou rico, eu acho que eu já sei tudo, ou pode ser mais ou menos, eu tenho Deus, mas eu também posso andar segundo a minha inteligência. Não, a gente tem que ser inteiro, né? Sem vergonha, sem timidez. E o começo de tudo é glorificá-lo, amá-lo, dedicar toda a nossa vida a ele. Eu acho que é uma reflexão legal, que a gente tem pouco tempo para fazer, mas acho que vocês estão conseguindo me entender um pouquinho. Vai lá para Apocalipse 3, essa é a última carta, a última igreja, mas de todas as igrejas a gente tem um pouco, né? E essa carta, a Laodiceia, não tinha nenhuma vantagem. Deus não deu nenhum, porque a outras 5 igrejas, Deus fala sempre uma característica boa e depois aponta as falhas que todas tinham, né? Só uma não tinha falha nenhuma, que é a igreja da Filadélfia, que é uma igreja que ele elogia, né? Então a gente precisa buscar nessas cartas, que é o final. Nós estamos no final dos tempos, gente. São poucos... Apocalipse é um livro pequeno, ele é muito complexo porque ele é de revelação, tanto é que ele chama-se Revelation em inglês. Você tem que ler com revelação. Mas as cartas às igrejas, que começam em Apocalipse 2 e vai para 3, é muito fácil. Se você olhar com olhos espirituais, Deus vai te dar visão para você conseguir entender o estado que está o corpo de Cristo sobre a terra. E dizer assim, eu nunca vou permitir, Senhor, eu quero esse colírio, eu quero essa veste branca. Eu tô até de branco aqui por acaso, eu não escolhi roupa branca por causa da palavra, não, eu puxei no armário ainda no escuro. Eu quero vestes brancas, eu quero esse ouro refinado da tua palavra, da tua sabedoria. Lógico que eu quero provisão, eu quero ter uma vida com toda a provisão necessária, mas eu quero esse ouro refinado, ter o ouro refinado, eu quero esse ouro que nunca vai me deixar pobre, né? Eu quero esse colírio para enxergar as coisas corretas, eu quero essa veste branca para cobrir a nudez, né? Não é cobrir o pecado, mas me purificar mesmo, né? Cobrir essa carne, né? Que é falha, que é limitada. E é isso, gente. Eu tô no fogo aqui. Agora eu vou fazer minhas tarefas de casa no fogo do Espírito, me enchendo de energia, porque eu quero fazer tudo sempre, né, que a gente faz, até as coisas de casa, como se estivesse fazendo ao Senhor. E quero desejar que vocês possam não deixar essa chama, né? O Espírito Santo fala que ele é fogo. Olha quanta gente pondo foguinho, muito significativo isso, porque o fogo, a gente precisa abastecer o fogo. A gente não pode deixar o fogo apagar. Sabe aquele fogo que está incandescente? Aí você acha que o fogo vai ficar por si só queimando. Não, você tem que pôr palha nesse fogo. Palha, vamos entender tudo, a pureza. Você tem que ficar abastecendo esse fogo com oxigênio, senão ele vai esfriar. Que você não permita que esse fogo apague. Amém? Chegou aqui um anjo. Você quer falar alguma coisa, anjo? O morno é um passo para o frio. Ó, o Fábio tá falando que o morno é um passo para o frio. Ai, meu Deus. Não, jamais. Melhor a gente ser bem quente. Ó, se eu botar a mão na minha bochecha, olha a cor da bochecha, gente. O que não falta aqui é fogo de Deus. Obrigada, Espírito Santo.
Ele deu aqui, eu sei que não foi o Fábio. Morno é um passo para o frio. Ai, meu Deus, morno jamais. É isso, amo vocês. Dia maravilhoso. Não achei o fogo no meu. Vai achar, procura aí. Tem fogo. Sua missão hoje vai ser achar um foguinho aí que você vai achar. Ele tem sim, pode procurar. Você vai encontrar. Amo vocês, que o Senhor abençoe, guarde a vida de vocês. Seja uma segunda-feira maravilhosa. Amanhã estaremos aqui novamente. O anjo tá falando 12:12, tem apóstolo Fábio Abud, o anjo da nossa igreja, né? O Senhor sempre fala com o anjo, que ele sempre seja um anjo atento, né? Um líder atento ao Senhor, que imite as igrejas elogiadas, né? Vamos olhar ali as dicas do Senhor, e que nosso anjo hoje às 12:12 tenha coisas maravilhosas para nos entregar, tá bom? Amo vocês demais, fiquem com Deus, até 12:12 eu tô lá também, tá? E amanhã 9 horas aqui. Amo vocês.